Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. A data de hoje é 2 de novembro de 2021, também conhecido como Dia dos Finados deste ano. E eu queria falar exatamente sobre isso, sobre o Dia dos Finados, sobre a morte, sobre a vida, porque normalmente eu gosto de falar sobre os mistérios da vida. E um dos maiores mistérios da vida é a morte, né? Que é esse período de encerramento da vida, essa passagem da vida para outro lugar, ou o encerramento dela, dependendo do que a pessoa acredita, né? E aí, fato é de que é um dia que traz muita reflexão. Aqui no Brasil, segundo uma matéria do CNN Brasil, esse feriado ele é estabelecido desde 2002 por uma lei, e é caracterizado por missas solenes em igrejas católicas, explosão no comércio de arranjos de flores e lotação de cemitérios. E normalmente a gente percebe que tem a importância, né, de como que a cultura é afetada por isso, porque a cidade muda, é um feriado, algumas pessoas se programam para isso, para fazer homenagens, para visitar cemitérios. Outras pessoas não se importam tanto com essa data e aproveitam o feriado para ir fazer outras coisas, para passear, para viajar ou para ficar em casa descansando. Isso vai depender muito da crença, né, do credo daquela pessoa. E aí, querendo ou não, é uma data que traz toda uma temática, é um assunto, esse assunto da morte, dos vivos, dos mortos, é um assunto que ele fica pairando em torno desse dia. E aí eu queria falar um pouco sobre isso. Mas para falar sobre, eu queria trazer um dado histórico ainda dessa reportagem da CNN Brasil, que fala sobre o Dia dos Finados. Falando sobre a origem, diz que a celebração do Dia de Finados, em 2 de novembro, aconteceu pela primeira vez há mais de um milênio, no ano de 998, de acordo com o site oficial da Igreja Católica. Segundo o Vaticano, a reunião de homenagens em apenas uma data foi uma criação do abade francês Odilo de Cluny, que viveu entre os séculos X e XI. Inicialmente a data era conhecida como Dia de Todas as Almas, porque entre os séculos II e X os rituais eram lembrança dos mortos, aconteciam em dias variados, e não havia nenhuma data no calendário cristão que estabelecesse uma homenagem. As primeiras cerimônias eram, em geral, realizadas pelos familiares no terceiro dia após cada enterro. Mais tarde passaram a acontecer no aniversário de morte. Então a gente percebe que foi uma adaptação dentro daquilo que já existia, né? Essa homenagem, essa necessidade que as pessoas tinham de homenagear as pessoas que morriam. Hoje a gente tem a missa de sétimo dia e também o dia de aniversário de morte. Geralmente as pessoas fazem alguma homenagem ou lembram de alguma forma a data que a pessoa morreu, mas o dia dos finados reúne meio que todo mundo que acredita nesse dia como um dia de homenagem para fazer isso junto, né? Mesmo que a pessoa não tenha morrido nessa data. O último parágrafo, ainda que Odilo de Cluny tenha estabelecido o dia 2 de novembro como dia de finados, foi apenas no começo do século XX que a data foi universalizada. Em 1915, o Papa Bento XV permitiu que os sacerdotes celebrassem missas pelos mortos, segundo informações da Igreja Católica. E é importante falar como que é recente, né, essa mudança dentro da Igreja Católica para permitir a missa pelos mortos, porque dentro do cristianismo isso é muito frequente, essa discussão da vida, da morte, mas a relação que a gente tem com essa percepção de relação com os mortos, ela é diferente do que acontece em outras religiões, como por exemplo algumas que acreditam na reencarnação, que o morto volta e reencarna de outra forma. A igreja cristã acredita de maneiras diferentes. Aí quando vem o protestantismo, e aí fica ainda mais visível essa separação entre a visão da igreja católica e a visão da igreja protestante em relação a lidar com o morto, né, com a morte em si. E aí eu queria trazer um pouco essa discussão por uma ótica que eu acredito. Eu sou protestante, então eu não tenho muito uma visão muito afetiva por essa data, apesar de ter várias pessoas que morreram e naturalmente a gente se volta para lembranças dessas pessoas, mas eu não costumo, por exemplo, visitar cemitérios, não costumo fazer homenagens para essas pessoas mortas. Por quê?
Primeiro porque é o que eu acredito dentro da minha religião, né, dentro do protestantismo, e também porque eu acredito muito que a vida, ela não se relaciona desse mesmo jeito com a morte. Então, muitas coisas que a gente pode fazer e que a gente faz depois que a pessoa morre, deveria ter sido feito enquanto ela estava viva. Claro que a gente não sabe exatamente quando a pessoa vai morrer e quando a gente vai parar de ter oportunidades. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre oferecer flores em vida, para que quando a gente não tenha mais a pessoa em vida, a gente não tenha essa necessidade de querer homenagear a pessoa, porque a gente sabe que a gente fez aquilo enquanto ela estava ali para receber. Porque é um mistério, a gente não sabe se a pessoa realmente vai receber algum tipo de homenagem, se ela vai saber o que está acontecendo depois que ela morreu. Muitas das vezes as pessoas se preocupam, se prestam a homenagear, a fazer com que aquela pessoa se sinta importante, mas a gente realmente não sabe como que acontece essa percepção de quem está do outro lado. E aí, para isso, eu queria analisar uma música, que é a letra de uma música do Paulo César Baruch, que se chama Flores em Vida, que é uma canção muito reflexiva, e essa letra ela está totalmente pertinente nesse tema. É uma reflexão que é feita, segundo o site aqui de letras, é uma composição do Paulo César Baruch com Adson Sodré, e é uma letra que fala sobre isso. Eu vou ler alguns trechos, alguns versos e vou comentar sobre eles. Ela começa assim: sei, já não são meus, o vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Aqui a gente percebe uma pessoa refletindo em relação ao que passou e percebe que o tempo não volta mais. Então, quando a gente fala sobre vida e morte, é muito comum a gente também trazer para essa conversa a relação de tempo, passado, presente, futuro, porque a partir do momento em que a pessoa morreu, praticamente ela só passa a viver no passado. Ela fazia aquilo, ela gostava daquilo, ela frequentava aquele lugar, ela trabalhava naquele outro. Só que para algumas pessoas, dependendo de como crer, ela também vai entrar o futuro na discussão. No futuro eu vou morrer e vou me encontrar com aquela pessoa. No futuro ela vai reencarnar e vai viver novamente, não sei, se interagindo comigo. No futuro a gente vai se encontrar no céu. Essa relação de tempo ela está muito ligada a isso. E na música, aqui o Baruch ele canta concluindo que esses tempos não vão mais voltar, no caso o tempo do passado, e ele se questiona: o que eu fiz por mim, o que eu fiz por quem amei? E ele lamenta, ele fala: só desilusão reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Como falei, o Dia dos Finados geralmente é uma data que traz muita reflexão. As pessoas normalmente param para refletir tanto sobre os mortos quanto sobre a sua própria vida, porque um dia, naturalmente, todos vamos morrer. Então, em alguns momentos é propício a gente pensar sobre a nossa morte. E aí, quando a gente para pensar sobre isso, muitas das vezes tem essas sensações de como que eu me relacionei com as pessoas que já morreram. Será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito? Será que eu fiz tudo o que eu gostaria de ter feito? E muitas das vezes o sentimento que fica é um sentimento de remorso, porque não agiu como deveria, como gostaria de ter agido, ou não fez o que gostaria de ter feito, na intensidade que gostaria de ter vivido. Mas são coisas que realmente a gente não tem controle. Não tem esse controle. A gente tem sobre a nossa vida, enquanto há vida. Depois que passa, infelizmente só vai restar quem restou. O que passou, a gente não tem mais como entender essa relação. Continuando aqui a música: eu já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que eu tenho, isso eu entendi. É aquilo que eu falei. Passou, morreu, as pessoas ficaram no passado. O que a gente tem é hoje. O hoje, com o tempo que a gente tem hoje, com as pessoas que a gente tem hoje, com tudo aquilo que restou, que está no presente. O futuro também ele é um mistério, assim como o passado já passou e muitas das vezes ele é irretocável, não tem o que a gente possa fazer para mudar ele. O futuro é muito pelo contrário. A gente pode fazer algumas coisas para tentar mudar o futuro ou desenhar um caminho de futuro, mas também ele é um mistério. A gente não sabe exatamente como que a gente vai estar no futuro e se a gente vai ter um futuro. Talvez a nossa vida acabe daqui para alguns segundos. É algo
não para aterrorizar, não para trazer desespero, mas é uma realidade. A gente tem que entender a nossa limitação como ser humano. A gente é passivo de morrer a qualquer momento porque a gente está vivo. Para morrer basta estar vivo. E aí a gente precisa ter essa noção de tempo, entender o quanto é importante, não se desesperar para viver tudo que a gente quer hoje, porque talvez não exista amanhã, porque pode existir o amanhã e muitas das vezes a gente vai ter que arcar com o que a gente faz hoje. Então por isso que a gente tem que ter essa noção. E aí ele fala, o hoje é tudo que eu tenho, isso eu entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Então ele realmente traz novamente a história do passado, porque ele precisa trazer à memória histórias que ele desprezou. Então quando a gente olha para o passado hoje no presente, é para entender o que eu posso mudar hoje. Eu posso passar a valorizar o que eu estava desprezando, eu posso mudar alguma coisa que eu deveria ter mudado e isso vai mudar alguma coisa no meu futuro. São reflexões. E aí ele conclui, eu não posso me esquecer, eu preciso oferecer flores em vida enquanto é dia. E aí aqui eu entro exatamente o que eu queria trazer de reflexão assim, central para esse episódio, para essa discussão sobre a morte e a vida, que é oferecer flores em vida. Eu não estou criticando quem homenageia a pessoa depois que morre, eu particularmente não faço isso, mas eu não critico quem faz, mas eu aconselho e incentivo as pessoas a fazerem isso em vida. Eu falo isso não como alguém que tem experiência própria, porque eu acredito que eu falho muito nisso, mas é por isso que eu estou falando, porque eu tenho refletido nisso há muito tempo. E eu percebo que esse mistério do futuro, a gente não sabe até quando as pessoas vão estar com a gente, e esse mistério de saber, a partir do momento em que elas não estão mais com a gente, como que a gente vai se relacionar, isso faz com que a gente precise ter essa consciência. Eu tenho que aproveitar o hoje, eu tenho que tentar fazer o que eu posso, tanto por mim quanto pelos outros, hoje, em vida. E uma coisa que eu acho muito engraçado comigo, é porque eu não gosto muito de aniversários, é uma coisa que eu tenho também repensado, tanto o meu quanto das outras pessoas, é uma data que eu não tenho essa valorização que a maioria das pessoas tem. Mas eu sempre tento, de alguma forma, mesmo que para mim não signifique tanta coisa, eu tento mandar alguma mensagem para algumas pessoas no aniversário delas, parabenizando, mesmo que seja algo básico. Tem gente que posta várias fotos e faz um carrossel, um apanhado histórico daquela vivência com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquele parente, e posta textão, e compra presente, faz festa surpresa. Eu acho muito válido isso. Eu queria ser mais assim, mas infelizmente eu não sou, pelo menos ainda. Mas é muito sobre isso, sobre a gente valorizar e reconhecer as pessoas enquanto elas estão vivas. E aí, o que eu faço para meio que não compensar isso? Mas o que eu gosto de fazer é dar presentes assim, fora de época, principalmente hoje em dia presente utilitário, ou fazer homenagens, tecer elogios, porque muitas das vezes são coisas básicas do dia a dia que a gente deixa passar e que vai chegar um dia que as pessoas não vão mais ter. E eu vejo muita gente citar coisas pequenas do dia a dia, coisas comuns, como símbolo de saudade. Por exemplo, eu sinto falta de como aquela pessoa reclamava de tal coisa. Eu sinto falta do cheiro daquela pessoa, sinto falta do bom dia que ela dava. Isso também não vai não só para as pessoas que morreram, né? Vale também para as pessoas que não convivem mais com a gente como conviviam em algum tempo, em determinada situação. E a gente precisa também valorizar as pessoas antes delas morrerem, mas enquanto elas estão com a gente, quando a gente tem oportunidade de contato, de abraço, de conversa, de afeto, porque os tempos eles mudam também. E eles podem tanto tirar a pessoa totalmente de perto de nós, do nosso convívio com a morte, ou de outras formas mais leves, né? A pessoa pode se mudar para outro lugar, a pessoa pode sair desse emprego, a pessoa pode desistir dessa faculdade, a pessoa pode mudar de escola. Muita coisa pode acontecer e a gente não vai ter mais aquele contato como era. E naturalmente as coisas elas vão ter que elas vão mudar. E a gente precisa aproveitar então o hoje para absorver o máximo que pode das pessoas, para viver intensamente as experiências,
para oferecer as flores em vida também, né? Para homenagear, para presentear, para fazer a pessoa entender o quanto ela é importante para nós. E é uma coisa que eu queria deixar aqui registrado para caso alguém que é meu parente ou meu amigo que esteja ouvindo isso, sabe que você é muito importante para mim, apesar de eu não ter falado isso talvez em outras formas, talvez de maneira mais intensa, mas eu realmente tenho esse afeto pelas pessoas e eu tenho buscado formas de saber demonstrar isso. Então o meu conselho para quem está ouvindo também, reflita sobre isso, reflita sobre a oportunidade, sobre o tempo, sobre aproveitar mesmo a vida e aqueles que estão vivendo com a gente. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.